Olá, este é o canal Ser Mais Do Que Apenas e eu estou aqui para fazer o resumo das maratonas Hitchcock. Eu começo por agradecer a toda a gente que participou aqui na maratona Hitchcock Novembro, que apesar de ter havido várias iniciativas, conseguiram ainda participar aqui na maratona. Quero agradecer então à Olga por ter participado, à Rita Araújo, ao Hugo Cunha, à Liliana Faustino e à Babi, do canal The Life of a Book Catcher. E tal como eu tinha prometido, eu vou oferecer aqui um dos exemplares do livro Vertigo. E como eu não quero ser injusta em relação às regras que eu tinha proposto inicialmente, eu vou incluir apenas aqui as 3 meninas que conseguiram ver os tais 3 filmes que eu tinha pedido e por isso eu vou incluir no sorteio essas 3 meninas apenas, mas vou também depois decidir aproveitar a ideia do Hugo, que no outro dia colocou um livro em circulação pela comunidade aqui do Booktube, e vou colocar então o meu próprio exemplar assim que eu terminar de ler, que deve ser no máximo amanhã, a circular pelos restantes participantes para que toda a gente também tenha a oportunidade de conhecer o livro. Se vocês concordarem então em fazer circular este segundo livro, peço-vos que indiquem a vossa morada no e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição deste vídeo, e mais ou menos então daqui a uma semana eu colocarei então este segundo livro a circular entre vocês. Para facilitar a circulação deste segundo exemplar, eu depois indicarei juntamente com o livro as moradas para onde devem enviar posteriormente. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou enviem-me mesmo uma mensagem. Bom, então agora vamos fazer o sorteio para quem viu no mínimo os 3 filmes, que foram então a Olga, e eu vou então dobrar e colocar aqui dentro, a Rita Araújo, e a Liliana Faustino, que foi a heroína que viu mais filmes, viu 7 filmes na maratona. Aqui, os 3 exemplares. Olga, parabéns, obrigada pela tua participação. Eu vou então enviar-te este exemplar. Envia-me então a morada aqui para o e-mail que eu deixo na caixa de descrição. Mais uma vez agradeço a todos pela participação e agora vou passar a falar um pouco sobre os filmes que eu vi para esta maratona e vou fazer um top 5 dos melhores filmes que eu vi. Eu vou incluir aqui também os filmes que eu vi no mês de setembro, que é também para tornar este vídeo mais completo. Como eu já tinha referido aqui no outro vídeo em que anunciei a maratona, eu tinha feito uma maratona pessoal no mês de setembro e nesse mês eu consegui ver 5 filmes de Hitchcock e agora em novembro consegui ver mais 7 filmes para a maratona. E eu vou falar um pouco sobre algumas técnicas que o Hitchcock usava nos seus filmes e que foram inovadoras de alguma forma, à medida que vou falando um pouco dos filmes que eu vi. Os primeiros 7 filmes que eu vou aqui apresentar foram aqueles que ficaram fora desse top 5, desse top 5 de melhores filmes ou dos meus preferidos, e depois vou então indicar a lista desses tais 5 filmes. Eu iniciei então a maratona com o filme Waltzes from Vienna. É um filme que não é nada característico de Hitchcock. Aqui não temos qualquer suspense nesta história. Ele vai se basear na vida do jovem Johann Strauss, filho, e sobre a história da composição da famosa valsa Danúbio Azul. É um filme que é, digamos que leve, tem uma boa música, como é natural, e alguns momentos de humor e descontração. E foi um filme que eu lhe dei apenas 6 estrelas. Apenas, entre aspas, até porque não é uma pontuação má de toda. Também em novembro eu vi o filme To Catch a Thief, que conta a história de John Robbie, que tem que fugir da polícia porque a polícia anda à caça de um novo ladrão de joias, e como esse ladrão apresenta todas as características nos seus roubos que o próprio John já cometeu no seu passado, porque ele é um ex-ladrão de joias, embora já tenha cumprido a sua pena, e o John então desta vez está inocente, mas tem que provar a sua
sua inocência, ele vai ter que descobrir o verdadeiro ladrão para poder se livrar da sua aparente culpa. O filme não tem muito suspense, ele parece mais um romance por causa de uma relação que ele vai desenvolver com uma filha de uma grande ricaça. Mas o filme até começa bastante bem no início e termina com uma boa surpresa. Teve alguns momentos de humor que fizeram com que o filme valesse a pena. E uma das minhas cenas preferidas foi esta cena inicial que nós vemos aqui com esta fuga do John Robbie. E o uso deste humor de Hitchcock vai ser uma das características que vão aparecendo em alguns dos seus filmes. E eu tenho a impressão que esse humor está principalmente nos filmes iniciais dele. Outra das coisas que o Hitchcock gostava imenso de fazer era aparecer numa das cenas iniciais do filme, sem fazer qualquer papel, ele apenas estava ali no cenário, só para dar assim o seu ar de graça. Estas aparições ficaram conhecidas como os seus cameo, e ele optava por aparecer praticamente no início dos filmes, que era para não distrair os espectadores que estavam sempre à espera de ver quando é que ele iria aparecer. E um dos mais engraçados é precisamente também neste filme, nesta cena que aqui vemos. Toda a gente sabe que o Hitchcock ficou conhecido por ser o mestre do suspense, e aqui o suspense que Hitchcock cria é diferente do elemento surpresa. Ele explica numa das suas entrevistas que o choque é diferente da surpresa na medida em que o seu efeito é muito mais curto, enquanto que o suspense pode ser mantido durante longos períodos de tempo. E ele cria esse suspense fazendo com que o espectador saiba mais sobre os perigos que os personagens estão a atravessar ou estão prestes a atravessar, saibam mais do que eles próprios, de forma a que quem esteja a ver fique preocupado com o que lhes possa acontecer. Uma das cenas é neste filme The Birds, em que, embora o filme não seja também muito característico do Hitchcock, porque digamos que os personagens que criam estas situações de perigo não são pessoas, mas sim, neste caso, os próprios pássaros do filme. Nesta cena que estamos aqui a ver, os pássaros estão a começar aqui a aparecer por trás da protagonista Melanie, que não sabe que eles estão a aproximar-se. Então nós estamos a ver a cena e sabemos que os pássaros podem atacar a qualquer momento e começamos a ficar preocupados. Este filme, The Birds, de 1963, foi um dos filmes que eu vi no mês de setembro e dei-lhe 7 estrelas. Também no mês de setembro eu vi o filme The 39 Steps, de 1935, e sinceramente este foi dos filmes que eu percebi menos, eu dei-lhe 6 estrelas. Ele vai contar a história de Hannay, que conhece repentinamente Annabella, que diz-se uma agente secreta e que tem de se encontrar com um dos agentes da Escócia para impedir que uma informação vital saia do país. E após uma breve conversa entre o Hannay e a Annabella, ela é assassinada no apartamento dele e ele vê-se envolvido com uma acusação de assassinato e tem que fugir de repente do país para poder provar a sua inocência. Curiosamente, também em setembro eu vi outro filme com uma história do género, ou pelo menos com um plot idêntico, que foi o Stage Fright, de 1950, em que Jonathan vai contar à sua amiga que a sua amante apareceu no seu apartamento com o vestido manchado de sangue, dizendo que tinha acabado de matar o seu marido. E o Jonathan, para encobrir a amante, vai à casa dela buscar um vestido limpo e, no meio da confusão, acaba por se tornar o principal suspeito desse crime. E, mais uma vez, esta é uma história para se tentar provar a inocência deste homem. No final, acabam por haver umas reviravoltas que vão nos surpreender e eu gostei bastante do filme, apesar de ter dado só 6 estrelas, mas é um filme que eu acho que também vale a pena conhecer. E ainda, mais uma vez, a temática do homem inocente que é acusado vai-nos aparecer no filme The Wrong Man, que é um filme que eu vi em novembro, mas desta vez este filme vai ser baseado
baseado mesmo numa história real. E um facto curioso é que é o próprio Hitchcock que o anuncia no início deste filme, e a história começa simplesmente quando Manny vai até uma agência de seguros pedir dinheiro emprestado para a sua mulher que precisa de um tratamento dentário, e do nada as empregadas dessa agência confundem-no com um assaltante que roubou a agência um ano antes e chamam a polícia, e o Manny de repente vê-se envolvido com uma acusação, e nós sentimos mesmo esse peso da acusação, essa carga de ser acusado do nada, sem quaisquer provas, apenas baseada numa confusão de identidades. E isto fez-me lembrar, de alguma forma, não sei porquê, fez-me lembrar o processo do Kafka, em que o protagonista é acusado também assim do nada de repente e enfrenta um processo. Todo o peso do processo do Joseph K., do processo do Kafka, é muito idêntico com o peso que este homem atravessa no filme. Eu, depois de ver o filme, até estive a ver alguns textos sobre o filme e descobri que o Hitchcock tinha um grande medo de ser acusado e de se ver envolvido numa situação deste género. Em setembro vi o filme Marnie, de 1964. Aqui, no caso, conta a história desta Marnie, que é uma mulher que é mentirosa compulsiva e que é ladra. Ela, após algum tempo de estar numa empresa, ganha a confiança dos seus chefes e assalta os seus cofres. Ela tem este comportamento padrão que vai repetindo por algum motivo que nós não conhecemos inicialmente, e Marnie é aqui, digamos que, resgatada por Mark, que se apaixona por ela e que vai querer descobrir a origem dos problemas psicológicos de Marnie. E é uma história que acaba por ser complexa psicologicamente e acaba por ser diferente por abordar outras temáticas. Neste filme eu dei uma pontuação de 7 estrelas e meia. Eu nem sei se usam meias estrelas, mas eu não me conseguia decidir entre o 7 e o 8. Nem tenho muito hábito de classificar filmes, daí a minha inexperiência. E agora sim vou entrar no meu top 5 dos meus filmes preferidos. Todos estes foram vistos no mês de novembro, na maratona Hitchcock Novembro, à exceção de um deles. E em quinto lugar temos o filme Notorious, de 1946, e que é um filme que é do género de romance de espionagem. Alicia apaixona-se por Devlin, o Devlin convence-a a ir para o Brasil para uma missão de espionagem, e a Alicia aceita essa missão, mas quando chega ao Brasil descobre que vai ter de investigar o Sebastian, que é um antigo pretendente dela, e no meio dessa missão ela acaba por se ver forçada a casar com o Sebastian e a ter que lidar com esse homem e descobrir os seus segredos nessa missão. E aqui numa destas cenas do filme nós vemos uma das técnicas que o Hitchcock usava de usar ângulos dramáticos nas suas imagens. Ele muitas vezes filmava ou de baixo para cima em ângulos muito acentuados, ou de cima para baixo, como aqui neste exemplo, em que vemos toda a cena no geral e depois num só movimento de câmara. O que é impressionante, nós vamos nos aproximar daqui de um pormenor da cena em que a Alicia esconde uma chave, que tem aqui um papel fundamental nesta história. E em quarto lugar temos um filme muito amado pelos fãs do Hitchcock, que é o Rear Window, com a participação do James Stewart no papel deste fotógrafo que partiu uma perna numa das suas aventuras e vê-se obrigado a ficar no seu apartamento durante muito tempo, e ele, para passar o tempo, põe-se a observar os seus vizinhos de uma forma quase não, uma forma mesmo voyeurista, não é? Ele gosta então de observar os seus vizinhos, nós tornamos-nos observadores juntamente com ele e vamos interpretando as histórias dos seus vizinhos através apenas da observação das imagens. E isto é uma das características também do Hitchcock, a capacidade dele contar histórias apenas com o foco de pequenos detalhes da imagem, de pequenos objetos, ou da reação das pessoas, sem haver sequer nenhum diálogo. Aqui, por exemplo, nesta cena nós vemos um desses exemplos, e numa dessas observações este fotógrafo começa a desconfiar de um dos seus vizinhos e começa a achar que ele cometeu o assassinato da sua própria mulher. Agora, será que isto é verdade ou não? Será que é da cabeça dele ou não? É algo que vocês têm de descobrir quando virem este filme, que acho que não desilude ninguém, ou pelo menos de certeza
certeza que não desilude os fãs do Hitchcock. Em terceiro lugar, eu tenho o filme Strangers on a Train, em que temos então esta história em que numa viagem de comboio o Guy conhece o Bruno, que tem uma mente doentia, e eles vão começar a conversar. O Bruno começa a questionar o Guy sobre a sua vida e o Guy inocentemente acaba por lhe revelar alguns detalhes que o vão pôr em apuros, porque ele revela-lhe que pretende divorciar-se da sua mulher para ficar com a sua namorada, mas a sua mulher está a trazer-lhe problemas e não está a facilitar muito esse processo, e o Bruno então propõe um plano de troca de assassinatos entre dois desconhecidos, eles os dois, em que o Bruno mataria a mulher do Guy e o Guy eliminaria o pai do Bruno, que ele odeia. O Bruno fica completamente passado com esta proposta e recusa logo, mas o Bruno não lhe vai facilitar nada a vida e vai acabar por perseguir o Bruno para que ele cumpra este acordo, porque o Bruno na sua cabeça acha que eles chegaram mesmo a um acordo, embora isso não faça qualquer sentido, pelo menos para as pessoas normais, não é? Eu não vos vou contar muito mais detalhes, eu só vos digo que aqui o suspense neste filme está no mais alto nível. Há aqui cenas realmente impressionantes e que nós vamos ficar mesmo preocupados com o que vai acontecer ao protagonista. Eu adorei mesmo este filme e dei-lhe 10 estrelas, e naturalmente os próximos 2 filmes também foram filmes de 10 estrelas. E vamos então ao filme que ficou em segundo lugar, o mais conhecido deles todos, que certeza que toda a gente já pelo menos ouviu falar do mais famoso assassinato da história do cinema. Estou a falar obviamente aqui do Psycho, e eu nem vos vou dar sequer detalhes sobre este filme. Eu acho que este é um filme que simplesmente vocês não podem deixar de ver. Eu vou só aqui mostrar aqui uma das cenas iniciais do filme, em que mais uma vez o foco em certos detalhes e em certos pormenores nos contam mais sobre a história do que as próprias palavras. E em primeiro lugar temos, como vocês já devem estar a adivinhar, o filme Vertigo, que é um filme que eu considero um thriller psicológico pelo seu ambiente de mistério e pelo comportamento estranho de uma mulher, que é a Madeleine. No início do filme nós conhecemos aqui o Scotty, que tem um problema de vertigens, ele é um detetive reformado, e o Gavin vai ter então com o Scotty e pede-lhe que ele investigue a sua mulher por ela estar a ter esses comportamentos estranhos. E o filme tem muita atmosfera psicológica. Há um certo mistério em relação a uma morte de uma antepassada de Madeleine, quase que uma presença sobrenatural dessa antepassada. O Scott acaba por se apaixonar por essa Madeleine e desenvolver uma espécie de obsessão. E mais não vos digo, têm de ver este filme, é obrigatório, já disse. E uma das coisas que eu mais gosto neste filme é a sua banda sonora. Esta é outra das características do Hitchcock, ou dos seus filmes, em que as músicas que são introduzidas acentuam muito bem o ambiente de mistério e de suspense das suas histórias, e não há dúvida que a música num filme faz toda a diferença. Eu vou deixar aqui nos cards o trailer deste filme para vocês verem do que é que eu estou a falar, e como dizia o outro, let's look at the trailer. E entretanto eu já percebi que muitos dos filmes do Hitchcock são baseados em livros como este, e para já em dezembro eu vou fazer uma pausa, mas a partir de janeiro eu estou mesmo a pensar em pegar nos vários livros em que Hitchcock se baseou para os seus filmes e começar aí a fazer um projeto de leituras desses livros. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, fiquem bem, até ao próximo vídeo.